Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Então, galera, hoje eu queria pedir um favor pra vocês. Eu queria que todo mundo que estivesse ouvindo esse podcast lá pelo Spotify fosse lá e desse uma classificação pro podcast. Dê quantas estrelas você achar interessante. Não precisa, eu vou dar 5, eu vou dar 3, eu vou dar 4. Dê a classificação que você acha que seu coração manda. Porque isso é muito importante, que a gente consegue seguindo o norte pro podcast. Além de também fazer com que ele encontre novas pessoas. É sempre bom realmente novos ouvintes e fazer ele continuar crescendo. Inclusive, se tem algum amigo aí que você sabe que gosta de terror e que ia gostar desse podcast, vai lá, pega, manda um episódio pra ele, escolhe e fala assim, cara, esse é meu episódio predileto. Vai e manda, seja o episódio 1, seja o episódio 100, o episódio 115, sei lá. Vai lá e manda pra ele, tá bom? Uma outra coisa também, galera, pra quem não sabe, também no Spotify, eu sempre deixo umas caixinhas de perguntas lá. Eu queria estimular todo mundo a ir lá e responder também. Eu prometo tentar responder as perguntas que aparecem por lá. Por aqui também nesse começo, nessa primeira parte do áudio, onde a gente se comunica um pouquinho, que eu falo um pouquinho mais com vocês. Hoje eu vou responder uma perguntinha interessante que colocaram lá, que foi assim... perguntaram se ia ter episódio 300 secreto também. Vai ter episódio 300. Ele não vai ser secreto, mas ele também vai ser diferente. Então assim, aguardem que tem coisa boa vindo aí, tá bom? E também, como claro, agradecer todas as vezes aos nossos patrões, que são os que fazem o podcast continuar acontecendo. Muito obrigado, patrões, vocês são realmente maravilhosos. E se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse e ficar sabendo também como apoiar o podcast, tá bem? Mas já falei muito, vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. Todos os anos, eu espero economizar muito dinheiro durante a semana da Black Friday. Claro, muitas das vendas geralmente são em estoque que as lojas não podem movimentar, mas às vezes você pode encontrar algumas coisas que realmente valem a pena. O problema é que, quando uma dessas coisas vem em sua direção, ela também vem em direção a muitas outras pessoas, o que significa que você tem que ser rápido. Algo que está ficando cada vez mais difícil a cada ano, à medida que as pessoas descobrem mais maneiras de fechar esses negócios em um ritmo desumano. O que muitas pessoas fazem hoje em dia é baixar os aplicativos de venda da Black Friday ou navegar constantemente em sites de vendas especiais para obter essas ofertas. Eu mesmo tentei um ano, embora com pouco sucesso. Isso ocorre porque parece que apenas grandes empresas aparecem nesses aplicativos, provavelmente porque pagam para incluí-los ou, pior ainda, pagam para não incluir empresas menores. E como todo mundo tem um aplicativo, todo mundo fica alerta quando surge uma grande oportunidade. Por conta disso, decidi fazer meu próprio aplicativo, só para mim. Meu objetivo era claro, fazer um aplicativo que filtre as vendas da Black Friday, mas em todos os sites, grandes e pequenos. Dessa forma, quando surgir um bom negócio em um site menor, eu escolherei ele primeiro. E deixe-me dizer, isso funcionou muito bem. Era como entrar em uma loja com ótimas vendas e sem uma multidão apressada, pronta para bater em você, para chegar nas TVs em promoção. Eu podia passar por esses sites e verificar o preço para ver se realmente era um bom negócio e comprá-los no meu próprio tempo. O layout do aplicativo também era simples. Apresentava uma imagem do produto proveniente da página de produtos. O resto era um texto simples em preto sobre um fundo branco de um link clicável, do nome do produto, um pouco da descrição do produto, do preço original e do preço que estava durante a venda. Eu fiquei tão orgulhoso que comecei a mostrar aos meus amigos, o que, claro, os interessou imediatamente. Acontece que minha situação de ser expulso das vendas por atiradores de elite era um problema comum. Eu tenho até alguns amigos que perguntaram por que eu nunca adicionei o aplicativo na App Store para ter um lucro rápido, e era simples. Se eu publicasse, o mesmo problema aconteceria em uma escala muito maior. Eu gostei da ideia de escolher primeiro as coisas em vez de ganhar dinheiro e não ter nada para gastar. Acontece que meus amigos pediram porque queriam um aplicativo para eles, então praticamente imploraram para ter uma cópia do aplicativo, até me oferecendo dinheiro em cima disso. Depois de muita conversa, aceitei a ideia de que iria compartilhar com eles, embora mantendo para um grupo seleto, para que nunca ficasse saturado.
Esses amigos, obviamente, começaram a falar dele e logo seus amigos perguntaram e depois outros amigos perguntaram. Logo, algumas dezenas de pessoas tinham uma cópia do aplicativo. Mas depois de um tempo, tomei uma posição firme e parei por aí. Para desespero de uma galera, quando algumas pessoas para quem eu nunca dei o aplicativo reclamaram que não conseguia fazer funcionar. Isso porque, na verdade, eu tinha tudo funcionando em uma lista de acesso. Então, tudo que eu fiz foi perguntar quem deu a eles, eu removi o acesso de quem estava tentando distribuí-lo ou vendê-lo. Era simples assim. Eu não estava com vontade de lidar com os amigos que era como se fosse um iceberg no meu navio. Nos primeiros dias da semana de vendas da Black Friday, tudo funcionou muito bem. No entanto, quanto mais perto chegava a sexta-feira, eu comecei a notar algumas coisas estranhas surgindo. Até meus amigos relataram isso também. Tinha anúncios de mulheres. A descrição do produto era vaga, muitas vezes mencionando idade, localização e outros detalhes pessoais. A princípio eu pensei que fosse um anúncio qualquer, até que rapidamente me lembrei que fiz o aplicativo e nunca adicionei espaço nem codifiquei para que os anúncios aparecessem. Então pensei que fosse um vírus ou malware ou algo assim. Mas quando fiz uma varredura rápida no código do aplicativo, nada estava fora do lugar. Então com certeza eram vendas legítimas em algum site obscuro. Obviamente, usando a etiqueta de vendas da Black Friday. Por isso, foi pega no aplicativo. Ao invés de complicar o código e potencialmente arruinar o algoritmo, apenas disse aos meus amigos para não clicarem neles e ignorarem. Pessoalmente, eu confiei em mim mesmo para não cair no que obviamente parecia uma farsa. Pareciam que eram as páginas para as quais aqueles anúncios pornográficos, conheça solteiros locais, redirecionavam e que apenas pessoas idosas se apaixonavam. Infelizmente, eu não podia dizer o mesmo dos meus amigos. Não demorou muito para que um dos meus amigos mais insuportáveis me enviasse mensagens um pouco vagas. Aquelas perguntas do tipo, e se alguém clicar acidentalmente em um desses anúncios? E o que aconteceria se essa pessoa pagasse por um? Rapidamente eu fiquei frustrado com o quão tortuoso a conversa estava sendo. Então, disse que simplesmente iria até lá e pediria para que ele me contasse pessoalmente, já que ele parecia nervoso em falar por mensagem. Fui até ele, e não demorou muito para ele me oferecer uma bebida quente. Ele acabou confessando rapidamente algo que me deixou furioso. Ele disse que estava fazendo algo ilegal. Ele comprou um monte de cartões pré-pagos ao longo do ano, e quando eles estavam quase esgotados, eles usavam itens em promoção. Logo após o envio, ele cancelava o cartão e receberia o item gratuitamente. Ele disse que trabalhava em lojas de varejo e, quando isso acontecia, se a pessoa soubesse o que estava fazendo, o custo de devolução de um item de $20 muitas vezes custava mais do que o valor do item em si. Além disso, como os funcionários da empresa estavam sobrecarregados devido às vendas da época, era fácil escapar impune, já que as empresas muitas vezes estavam prontas para algumas perdas nessa época do ano. Tudo isso foi muito bom para as vendas normais de aplicativos da Black Friday. No entanto, rapidamente eu lembrei de que o motivo pelo qual ele conseguiu encontrar essas vendas foi porque muitas vezes apresentavam empresas menores que se preocupavam com essas coisas. E pior, como o aplicativo foi rodado no meu computador, todo o tráfego foi enviado e recebido do meu IP em casa. Isso significava que, possivelmente, parecia que era eu. Portanto, ele não só tinha uma chance maior de ter problemas legais, mas, para me salvar, eu teria que entregar um amigo. Eu repreendi por sua estupidez, mas ele simplesmente aceitava o que eu falava. Algo um pouco estranho para ele, porque geralmente ele era o tipo de cara que discutia até ficar com o rosto azul, mesmo que se provasse veemente que ele estava errado. Isso muitas vezes reforçava que ele era um amigo de mente mais simples. Muitas vezes é ótimo para sair, mas não é bom para falar sobre coisas nas quais ele se considera um especialista, se você conhece bem o tipo que eu tô falando. Ele continuou dizendo que havia mais. Eu me acalmei e decidi ouvi-lo um pouco mais. Ele explicou que estava sozinho e curioso. Em suas palavras, ele disse que estava fazendo o trabalho matinal de envio de fotos explícitas para garotas aleatórias no Instagram e no Snapchat. Bom, sinceramente, eu não estava nem querendo perceber quantas partes nojentas daquela frase me incomodavam. Eu me sentei em silêncio e deixei ele continuar falando. Ele viu um daqueles anúncios de garota. Esse era um preço mais modesto em comparação com o resto. Os outros geralmente ficavam acima de $100. A garota que ele encontrou custava apenas R$ 24,99.
Eu nunca prestei muita atenção aos anúncios, então ele me disse que as mais caras geralmente eram atraentes em nível de modelo. No entanto, a mais barata era uma garota mais normal e de aparência mediana. Nem muito atraente, nem pouco atraente, segundo o que ele tinha dito. Na minha cabeça, eu comecei a criar teorias de que esse poderia ser um serviço de acompanhantes. Quando ele clicou no site, algo que eu pedi fervorosamente às pessoas para não fazerem, ele disse que havia mais níveis de pagamento. O primeiro estava à venda por R$ 24,99, simplesmente intitulado Vídeo. O próximo custava $150, denominado Solicitação, depois 500 rotulados como Prêmio e finalmente por 2.000 um nível intitulado O Pacote Completo. Por curiosidade, ele enviou o pagamento e esperou. Eu esperava que ele dissesse que seu cartão foi imediatamente esgotado antes que ele pudesse cancelá-lo, e estava pronto para entregar-lhe alguns "eu avisei", seguidos por um lado de "bem feito para você". Mas o que ele explicou era muito pior que isso. Acontece que ele até conseguiu cancelar o cartão assim que o produto foi enviado. Eu inclinei-me curioso para saber o que ele queria dizer com o produto. Ele então pegou o telefone para me mostrar o que conseguiu. Quando ele me entregou seu telefone, havia um vídeo sendo reproduzido em um layout que não reconheci. Para mim, parecia que eles tinham um player de vídeo personalizado. Apresentava a garota do anúncio, de cueca, sentada em uma cadeira em uma sala mal iluminada. 2 homens de cada lado usando máscaras. Parecia o início de um filme pornô que você só encontraria nas últimas páginas dos sites mais sombrios. Quando eu estava prestes a devolver o celular e dizer que não queria mais ver, ele me incentivou a assistir até o fim. E hesitante, eu continuei. Os 2 homens começaram a puxar os martelos, o que foi uma grande surpresa para mim, e começaram a acertar ela. Eu imediatamente me virei, atingido por uma enorme onda de choque. O som de carne esmagada, ainda estridente enquanto eu estremecia. Isso não era o que eu esperava. No entanto, meu amigo me disse, falando que era para eu assistir cada detalhe porque era importante. Então, por ele, eu decidi continuar. Houve momentos em que vi o que aconteceu, outros em que desviei a olhar e só vi detalhes sangrentos. O áudio era nítido. Você podia dizer claramente que eles queriam oferecer aos seus clientes a melhor qualidade. Já era perturbador toda a produção e alta definição daquilo. Porém, ainda não tinha acabado. Eles puxaram uma faca e a cortaram levemente, repetidamente. Cada fatia não foi suficiente para mutilar, mas foi suficiente para tirar sangue. Enquanto eles faziam isso, um dos caras anunciou que essa sessão era para os amantes de lâminas, o que para mim significava que eles tinham uma variedade de clientes que assistiam a isso, o que era algo que eu não queria saber sobre o mundo. Quando terminaram, a mulher que gritava era uma bagunça sangrenta. Ela estava abatida de tanto entrar em pânico, e você poderia dizer que ela estava com muita dor. Sim, ela ainda estava viva. Eu queria que tudo acabasse, mas o vídeo continuou, mesmo eu pensando que eu não queria mais ver aquilo. Depois que os 2 homens a exibiram detalhadamente, um deles começou a conversar. Ele falou sobre atender a pedidos. Tudo isso foi anunciado com entusiasmo, como se fosse um show divertido. Eles leram o pedido. Olho. Eles puxaram o espeto de kebab e arrancaram seu olho direito. O som de foi captado com detalhes perturbadores e era nítido, mesmo através do terrível alto-falante do celular do meu amigo. Eu engasguei com o som. Foi então mascarado pelo choro desesperado da vítima. Quando ela ficou em silêncio mais uma vez, tentando recuperar o fôlego, ele leu o próximo pedido. Dedos do pé. Eles riram e disseram que geralmente não gostam quando os pedidos são pluralizados, pois normalmente economizam um pouco para cada cliente. Mas como não havia muitos clientes para ela, abriram uma exceção. Ao dizer isso, o outro cara puxou um grande conjunto de tesouras de jardinagem e aparou os dedos menores do pé esquerdo. Dava para ouvi-los cair em sequência no chão, duro, como um professor impaciente tamborilando os dedos em uma mesa. Minha respiração estava pesada enquanto tentava manter tudo dentro de mim. De forma zombeteira, o locutor mencionou como a primeira pessoa devia se sentir excluída porque o segundo solicitante ganhou mais. Então ele voltou e abriu outro olho para, em suas palavras, tornar tudo justo. Eu me senti tão mal por ela. Essa garota que não fez nada de errado tem sua vida arrancada pedaço por pedaço. De vez em quando meu amigo insistia que era muito importante que eu visse tudo,
embora eu ainda não conseguisse entender o porquê. Então, eles anunciaram que iriam passar para os prêmios. O locutor virou a página e leu mão qualquer. Então eles pegaram as mesmas tesouras de antes e depois de cortar seu pulso esquerdo, sua mão esquerda caiu no chão com um baque molhado. Foi recolhida e colocada em um saco ziplock, seguido por eles dizendo que seria enviado o mais rápido possível. Fiquei mortificado com a implicação e não queria nada mais do que parar de assistir ou que terminasse. Nunca desejei seriamente a morte de ninguém, mas pelo bem dela, esperava baixinho que isso acontecesse rapidamente por ela. Não por malícia, mas por simpatia e misericórdia. Finalmente, eles anunciaram o último nível, o pacote completo. Arrastaram-na dizendo que ela seria enviada para o cara que queria ficar com o resto desse produto de baixa qualidade. Então, o vídeo terminou. Eu fiquei abalado ao absorver tudo aquilo. Todas as emoções que se acumularam nadando em minha cabeça como uma torrente. Diferentes faces do espectro emocional surgindo à medida que eu processava cada uma delas. A vanguarda deles explodiu quando eu explodi em meu amigo. Eu perguntei por que eu tinha que assistir tudo aquilo. Para mim não havia nada de importante que eu precisava ver. Eu podia ter passado a minha vida inteira sem saber que aquilo existia. Ele foi manso durante o meu acesso de raiva. Quando ele não vacilou, eu sabia que, apesar dos meus protestos internos, que haveria mais coisa. Ele silenciosamente pegou o telefone de volta e começou a digitar. Enquanto fazia isso, ele mencionou que verificou o site depois para ter certeza de que não era apenas um pesadelo surreal e confuso que ele teve tarde da noite. Quando descobriu que o site era de fato real, deu uma olhada rápida e notou algo anunciado na primeira página, que haveria um especial para uma pessoa que tentasse economizar nos pagamentos. Meu coração caiu. Eu comecei a entender por que ele me mostrou tudo aquilo. Ele estava preocupado que isso iria acontecer com ele, talvez pior. Eu senti que ele estava tentando me mostrar que aqueles caras não eram amadores e que sabiam o que estavam fazendo. Eu já estava tentando juntar razões pelas quais ele não deveria se preocupar. Ele usou um cartão pré-pago, sem identificação, então eles podiam não conseguir rastreá-lo. Talvez sejam de outro país onde era mais fácil escapar impune desse tipo de coisa, e se ele ficasse aqui, ele ia ficar bem. Quando ele segurou o telefone perto do meu rosto, meus olhos se arregalaram, com o verdadeiro motivo pelo qual ele estava me mostrando tudo aquilo. Era um aviso. A página do produto mostrava uma foto nítida, tirada à distância. Uma foto minha. Enquanto eu olhava, eu me lembrei que todos os acessos para aquele aplicativo em particular, todos eles vinham do IP do meu computador.